Fala para mim primeiro seu nome, Rafael Souza. sua função, Eu sou Head de IA e Dados na Álvares e Marçal e também sou voluntário no Safari. e a sua formação começou a te ligar para meio ambiente de que forma? Como é que juntou a sua expertise com o meio ambiente? Essa é uma longa história, mas a versão curta é que eu estava de férias, conheci o Safari, me apaixonei pela causa e virei um voluntário e agora faço projetos de evolução digital dentro do Safari. Ele fala, gente, como se fosse a coisa mais simples do mundo. Ó, eu estava lá de férias, mas não. Ele estava me contando antes da gente começar a gravar que ele foi percebendo alguns gargalos da pesquisa no campo, porque a gente sabe que a coleta de dados, a análise desses dados é muito importante para você ter um resultado científico que seja aceito, que seja reconhecido. Só que às vezes você está no meio do mato, numa condição que, com equipamento que não te dá muita, né, muita condição de fazer um trabalho interessante, aí a pessoa estava de férias, olhou, falou: não, a gente pode mudar isso. Conta um pouco melhor Pode esse melhorar. detalhe. Eu estava de férias, calhei de estar numa pousada que tinha uma operação do Safari e comecei a viver aquela experiência de ver como eles funcionavam. E estava com um olhar atento, porque eu estava pensando em transformação digital para grandes empresas no momento que eu me desloquei para o meio do Pantanal, naquelas férias. E não tinha como não ver algumas coisas, não tinha como deixar de perceber, por exemplo, a dificuldade de comunicar a localização em que as pessoas estavam para que se encontrassem ou para que fosse algum ponto de interesse. Eu vi o tempo todo esse gap, sabe? É muito difícil falar uma coordenada pelo rádio. A dificuldade de localizar as onças pelo VHF, que é um trabalho um pouco artesanal ainda, de triangular manualmente com receptores VHF dentro dos carros, das picapes. Deixa eu só fazer um parêntese, para quem não sabe, quando ele fala essa triangulação, as onças no Pantanal e em outras regiões de pesquisa, elas recebem um colar que emitem ondas de VHF e essas ondas elas são captadas por uma antena. Então você anda com aquela antena que parece um guarda-chuvinha assim e vai ouvindo um pulso do rádio, que é onde aquele colar está mais próximo, e você vai tentando chegar mais perto. Obviamente existem hoje outras técnicas de você fazer o tracking. Você pode fazer com o sinal de GPS, agora tem novidade que você pode fazer com drone sem precisar do GPS, mas enfim, o que ele está dizendo aqui é esse que você vai atrás da onça no pulso, É é isso isso? aí. E aí? Foi esse que eu vi lá. E obviamente me ocorreu a ideia de usar satélite, me ocorreu a ideia de usar drones para fazer a triangulação. Só me ocorreu a ideia, eu não tinha pesquisado nada ainda, mas me parecia natural criar soluções assim. Então eu comecei a ficar interessado pelo assunto e durante as férias mesmo, naqueles dias, já comecei a pesquisar e sugerir melhorias e coisas que os guias poderiam usar no dia seguinte, às vezes, e em alguns casos seriam projetos mais complexos. Um que me pareceu muito valioso seria a análise das imagens e vídeos capturados pelas camera traps, que são as armadilhas fotográficas, né? São câmeras que ficam escondidas na vegetação, monitorando áreas de interesse, e quando detectam movimento, gravam um vídeo de 30 segundos do que aconteceu ali. E não é Milhares. só para colocar no Instagram, sabe? Isso é uma ferramenta científica importantíssima para ajudar a entender a evolução populacional, tanto da espécie a onça, que é a principal espécie de interesse do safari, mas a onça é um indicador da qualidade e da vida em todo o ecossistema que ela É um habita, né? predador de topo de cadeia, né? Se tem comida para ela, significa que aquele ecossistema está equilibrado. E por isso mesmo eles não precisam monitorar só as onças, eles Exato. precisam monitorar também as outras espécies As para entender presas que interagem. essas interações. Super, exatamente. Então não é fácil. Oh. E eles passavam, enfim, em algumas bases ainda passam, muitas horas de tempo valiosíssimo dos biólogos olhando para os vídeos e classificando essas informações em planilha. Isso, já vi Já deve isso. ter Horas e horas, observado, né? cada quadrinho, aí vê o É, animal que passa, o comportamento que tem. exatamente. É um trabalho que, até certo ponto, parece divertido, porque o biólogo está vendo lá os bichos que ele cuida, né? Assim, né? Até um lado é uma coisa que dá vontade de começar quando você entra, Uhum. mas depois vira um ônus, né? É Exaustivo, muito né? E exaustivo muitas horas, muitos e dias de é tempo análise. valiosíssimo, porque eles estariam no campo atuando, fazendo a diferença no que eles foram lá fazer e Uhum. ficam presos no escritório
classificando o vídeo. Enfim, essa ideia subiu na lista de prioridades, né? Quando eu finalmente consegui conversar com o Mário Haberfeld, que é o fundador e CEO do OnSafari, e o time dele, que me recebeu por videoconferência, assim, com uma postura incrível. O Mário é muito receptivo a quem quer ajudar e quem tem ideia e Eu sou suspeita porque capacidade o Mário é de meu amigo fazer a diferença. querido, um pessoal, eu admiro profundamente. Agora eu sou também. Na hora eu Bonso, meu amigo querido, super admiro. Enfim, não tenho nem palavras, mas eu hoje criei um laço de amizade que E você vê que é genuíno, né? saiu Um amor. do propósito, da vontade de fazer a diferença. Exato, é genuíno, quero fazer a diferença, quero movimentar pessoas. Então tem base do OnSafari em diferentes biomas, com diferentes espécies, não só a onça. Tem mais de 17 bases agora. Entendeu? Então, assim, eu gosto, eu sou muito, muito puxa-saco. Bem, então o Mário recebeu a lista de sugestões que eu trouxe. Porque você estava de férias. Porque eu estava de férias e montei lá um roadmap de evolução digital do OnSafari nas férias. E o que aconteceu? Ele disse o seguinte: olha, essa sua ideia aqui de análise de vídeos já está sendo trabalhada. Tem 2 pessoas já interessadas nisso e já estão desenvolvendo um sistema de IA para fazer essa classificação. Para fazer isso. Ótimo, apresenta elas. Lógico. Vamos juntar força. Quem eram essas 2 pessoas? João e Felipe Barbosa, irmãos, que na época tinham 15, 17 anos. Mas é a geração que nasceu com o chip a mais. Super, alguns a mais. E com uma história muito parecida, uma vontade de fazer a diferença. Eles também foram ao Pantanal, também viram o que eu vi e começaram a fazer. É desenvolver um software, um sistema. Um modelo de redes neurais com Cara, o mais novo de tecnologia que você pode imaginar na época, que faz alguns anos, 2 anos, Modelo de redes neurais. Modelo de redes neurais. Eu falei com ele que de vez em quando eu sou muito analógica. Então vamos lá, modelo de redes neurais. O que que ela faz quando eu descarrego? Vamos bem na prática. Tirei minhas câmeras trap, que estão lá, 3, 4, 5, 20, 30 câmeras trap, que fazem imagens a cada 30 segundos diante de um movimento. Então você passou um bichinho, ela, registra. Isso. Deu, sei lá, a árvore balançou, também tem registro, você, dependendo do movimento, você vai usar ou não. Aí você descarrega no computador, tem 10.000 imagens, 20.000 imagens. Isso aí. Como essa rede funciona? O que que ela faz na prática? Deixa eu imaginar agora com o meu jeito analógico de ser. Beleza. Bom, esquece que eu falei redes neurais. E porque isso é uma ferramenta. O que você precisa entender como diferença é que a gente está treinando a máquina com exemplos. Certo. Mas precisa do prompt, então. Eu preciso do comando. Antes do prompt. Isso era pré-revolução de GPT, pré-modelos de linguagem. Com exemplos, a gente consegue criar um modelo que aprende padrões dos dados. Eu treino a máquina. Você treina a máquina dando vários exemplos. Então você dá centenas, milhares de exemplos de imagens de onça, milhares de exemplos de imagens de anta, milhares de exemplos de imagens de jaguatirica. E diz, olha, isso era uma onça, isso é jaguatirica. Com o algoritmo de aprendizado, você cria um modelo. E esse modelo armazena o conhecimento daquela tarefa que você queria treinar. E ele faz muito bem daí para frente aquela tarefa. Classificar de imagem um rótulo. Isso é muito provável que seja uma onça, é um pouco menos provável que seja uma jaguatirica, é bem improvável que seja uma anta. Sim. É isso que o modelo te diz. Só que você tem que treinar o modelo e depois aplicar esse modelo em milhares de imagens. Porque os vídeos, na verdade, são uma sequência de imagens. Exato. Mais ou menos 30 quadros por segundo, às vezes menos, 30 segundos. Então, para um vídeo, 900 quadros. E você tem que escolher alguns quadros para analisar, olhar para todos eles com esse modelo treinado e tomar a decisão final. Esse vídeo é um vídeo de onça, de jaguatirica, de nada, que muitas vezes não é nada. Dispara a gravação. Ou uma vaca que passou.
ou um carro que Ou uma passou, eu uma mesma já passei pessoa na que frente de passou. várias câmeras trap, deve ter eu andando no meio da E a gente faz isso assim, essa solução é uma combinação de modelos, então a gente primeiro detecta se é animal, Uhum. veículo, pessoa ou nada. Ok. E é ótimo saber que é nada, porque você descarta aquilo, não olha mais para isso, não perde tempo. Exato. Que é um tempo perdido enorme dos biólogos para descobrir que o vídeo não tinha nada. A maior parte dos vídeos não tem nada. Sim. Enfim, você faz isso primeiro, depois você detecta, se for um animal, Uhum. qual é a espécie que está ali e entrega esse conjunto de dados já classificado como informação para o biólogo. Sim. Aí ele E vai daí para trabalhar só em frente cima você analisa a dos informação interesses. e não mais os vídeos. Ok. Isso foi o primeiro momento que vocês fizeram ou hoje está sendo assim? Hoje isso já está funcionando. Tá. Uma coisa que a gente fez no primeiro momento, antes até de desenvolver o sistema de classificação, foi o sistema para fazer a gestão da instalação e manutenção das câmeras traps. Porque você precisa resolver o problema que vem antes. Uhum. Se você não sabe onde estava aquela câmera, naquele Sabe. dia, Aquela informação informação não é muito captada útil. não é útil porque exato. Cientificamente não é. E também processualmente, como você depois vai ter que carregar essas imagens em volume, né, e sem muita intervenção das pessoas, também tinha dificuldade de saber, tá, esse cartão de memória estava em qual câmera nesse dia? Nossa! Gente, vocês não têm noção. Às vezes alguma pesquisa, você chega lá no escritório, tem 40, 50, 100 câmeras, aí tem 300 cartões. É isso. E E nós aí, fomos lá. veio de qual câmera? O primeiro trabalho que a gente fez, sem brincadeira, foi numerar os cartões. Mas E como que a gente percebeu que precisava fazer isso? A gente fez um design sprint. Então nós fomos para o Pantanal, junto com a líder da base, que é a Lilian, e todo o time que trabalha com ela lá no dia a dia, que ia ser beneficiado por essa mudança, mas mais do que beneficiado, seria impactado, né? A vida dessas pessoas ia mudar. mais fácil. Mais fácil, só que diferente. Então, mesmo que uma mudança venha para melhor, ela também traz alguma dor de adaptação, certo? Então, você precisa puxar as pessoas que vão viver essa mudança com você lá no começo. E foi o que a Elas gente fez. precisam enxergar naquela aplicação de método, protocolo ou tecnologia algo benéfico para a rotina e para a qualidade do trabalho, senão não funciona. E trazer a visão delas, para que a gente realmente entenda de onde que elas estão partindo e o que vai acontecer quando essa mudança chegar. Entendi. Então, nós entrevistamos individualmente essas pessoas e também colocamos elas em workshops para passar uma semana com a gente, primeiro ouvindo e depois simulando, prototipando ideias do que poderia ser a solução que a gente viria construir. E a partir dessa semana de design é que surgiu a necessidade óbvia de começar o trabalho gerenciando primeiro a Os instalação das equipamentos, câmeras as instalações. para que qualquer coisa que viesse depois conectasse nisso. Então, isso foi a primeira entrega, a gente fez isso, inclusive com uma tecnologia que permite que o app funcione offline, que é super crítico também. Não tem você não sinal tem lá, sinal de gente. Não internet tem. no meio do A mato o gente tempo esquece, inteiro. mas a maior parte do tempo saiu da região da Próximas base, bases e as que tem algum Wi-Fi que tá ligado hoje em dia num Starlink, mas não tem. Você vai viver sem sinal o dia inteiro. Moro lá há 26 anos. Você sabe. Entende? Você sabe mesmo. Eu falei, às vezes você esquece até que celular existe. Não E dá. mesmo assim, as pessoas iam ter que sair com o celular, com o aplicativo carregado, Pra com as registrar. informações do que teria que ser E o que feito você naquele dia. inventou para acabar com essa A dificuldade? gente não precisou inventar, a gente foi muito, acho que, hábil em escolher tecnologias que a gente pudesse aproveitar. Então, nós usamos uma tecnologia do Google, que é o AppSheet, que é uma ferramenta que você consegue desenvolver aplicações com baixo esforço de programação. E ela já roda facilmente em iOS, Android, sem você precisar se preocupar muito com o código. E foca na tecnologia da aplicação e não na E infraestrutura. precisa de internet? Não. Quer dizer, ela tinha funcionalidades que permitiam um trabalho offline, nós aproveitamos elas e criamos um pouquinho de lógica adicional para a situação deles. Mas ela já tem essa capacidade de sincronizar os dados Sim. quando receber uma conexão de novo. Então, se Então você trabalha offline, registra no campo offline
vai botando no sistema, tudo direitinho. Quando você chega, ela É automático, não precisa nada. Quando você tá no carro e já entrou no Wi-Fi, o seu celular já conectou e já levou os dados para a meio nuvem. um passo de 3 dias, 4 dias, só de fazer essa. É. E esquecer o assunto, né, você para de se preocupar com isso e conta com a tecnologia para fechar o gap da conectividade. Quando você fala assim, você está falando de uma situação específica no On Safari, no Pantanal, em outros biomas que o On Safari trabalha, que você é voluntário, que você é parceiro, enfim. Mas vamos ampliar um pouco a nossa conversa sobre a tecnologia. Hoje o assunto é inteligência artificial, né? É. Todo mundo falando como é que eu uso a inteligência artificial. Eu sou partidária de que a tecnologia é aliada e não uma ameaça, uma inimiga, desde que a pecinha humana que esteja por trás também consiga enxergar naquela ferramenta caminhos para que você possa resolver algumas situações que você precisa resolver. Então eu acho que tem que trabalhar junto, a inteligência artificial e a inteligência humana. Eu não vou jogar só aqui a responsabilidade e nem vou criticar aqui porque eu não acompanho e não alcanço o tanto que aquela ferramenta pode mudar a minha vida. No caso da questão da conservação, da gente estar falando aqui de tecnologias para conservação, em que momentos a IA pode ser o caminho e é o caminho, e qual é o caminho que você enxerga como sendo o mais correto, né? O que pode surtir um efeito mais interessante para o valor científico, sem você ficar colocar em dúvida aquilo, ou o pesquisador ficar receoso. Como é que você enxerga a IA nesse caminho da conservação? Tem sido ótimo estar nesse evento, porque eu também aprendi muito até agora e estou vendo vários exemplos de coisas que eu entendia que eram pertinentes, mas agora com os exemplos está ficando bem mais claro para mim. Lá vai ele desenvolver processo. Vamos lá. Não só isso, mas vamos por partes. O que a gente tem visto, os exemplos mais claros de uso de IA, são no processamento de informações capturadas no campo, certo? É a grande dificuldade de transformar um processo que hoje é manual, como esse de análise de imagens, análises de bioacústica, análises de outros tipos de câmera ou sensores que a gente coloca no campo, como câmeras Banco de termais, dados imagem de gigantesco. satélite. Então, o processamento dessas informações claramente pode ser acelerado e melhorado com o aprendizado de máquina, que é esse tipo de IA que a gente dá exemplos, ela aprende e ela ajuda a gente a classificar e gerar informações para tarefas específicas, né? Põe a IA para trabalhar para você. Treina a máquina e a máquina trabalha para você. Ok. Isso é o que dá para fazer hoje imediatamente e já tem muita gente fazendo. Qual que é o avanço possível e que tenho visto exemplos hoje bastante interessante? Aumentar o escopo da coleção de dados que a gente vai usar para treinar essas máquinas. E em vez de ter esforços isolados de criação de modelos que funcionam para um bioma, para um grupo de espécies, focar na coleção maior de informações globais e treinar modelos unificados. Então eu vou voltar, por exemplo, do Safari, porque cola muito Não, nisso. tranquilo. Nós começamos desenvolvendo modelos específicos para cada bioma. Agora o modelo que a gente está usando é um modelo global, o SpeciesNet, que foi criado por um time de pesquisa com informações de espécies do mundo inteiro, e ele já responde com altíssima qualidade todas as espécies. Então a gente não precisa mais fazer o esforço de cada base em cada parte do mundo com interesse em uma espécie ou outra. Né? Se já Vamos aproveitar Ó. essa coletividade de dados e de esforços de criação de modelos para usar modelos previamente treinados. já está na prática. Está lá, é só usar. E a gente já virou a chave. Tá. A gente já no Safari já usa o modelo global. E eu acho que isso vai ser uma tendência. Na verdade, esses modelos que a gente usa agora, os modelos de linguagem, os modelos de imagem também, que são baseados nas mesmas tecnologias, refletem um pouco disso. Esses são modelos que são treinados uma vez e você usa para várias tarefas. Você usa para escrever um rascunho de uma carta e você usa para escrever uma prova ou para resolver a prova. Mas
Isso cada vez mais também está acontecendo. A gente não precisa criar modelos para tudo. Uhum. Você Já pode tem aí, você adapta. você pode usar o modelo do Uhum. GPT, o modelo do Gemini, o modelo que serve para qualquer tarefa, para fazer uma tarefa do seu projeto também. Uhum. Então esse é o segundo grau de evolução. Além de você compartilhar dados do seu domínio, do seu assunto, e criar grandes modelos globais, é também tentar usar esses modelos que estão prontos, que conhecem tanta coisa já sobre o mundo, que podem resolver partes das suas tarefas Uhum. com baixíssimo esforço. Aí sim é só fazer um prompt. Tá. Claro, um bom prompt, mas é zero esforço de criação de modelo. E para onde estão mandando? Eu acho que o gap maior não está aqui. Isso é o que está na cabeça das pessoas e está evoluindo bem ou mal, até porque os modelos de linguagem meio que chegaram de graça, né? A Sim. gente recebeu isso das big techs Uhum. e claro, de pesquisa, mas não precisa fazer esforço. Um esforço que precisa ainda ser feito, eu entendo que é de unificação dos dados que saem das análises. Ótimo, classifiquei as minhas imagens, tenho agora informação populacional do meu bioma. Como que isso conversa com as informações de espécies parecidas em outros biomas? É o que a gente viu a Renata falando das baleias, do bioacústica que eles estão fazendo em conjunto para entender a comunicação integrada dessa espécie nos oceanos. É bem por aí, né? Exatamente. É. Que é ver o resultado da análise integrado, não só fazer a análise integrada. Exato. Porque daí que vão sair colaborações que hoje raramente acontecem. Mas aí você toca no ponto que, até para a gente caminhar para o fim do nosso papo, que é a conexão. Sim. Porque quando a gente fala de conservação e de meio ambiente, a gente não pode falar isolado de uma espécie ou de um bioma ou de um ecossistema, porque aquela espécie ela não se resume àquilo e ela sozinha também não representa a saúde daquele ambiente. Você tem as interações ecológicas entre as espécies, você tem os serviços ambientais prestados por aquele bioma. Então, quando você usa a tecnologia, como você está dizendo, que o caminho é esse, né? Você criar as conexões das pesquisas em diferentes países, em diferentes institutos, universidades, enfim, e buscar o caminho comum, isso sim para mim é uma conservação. Porque não adianta eu conservar uma espécie que ocorre aqui, mas ela ocorre aqui também, e eu vou. É como você falar só da Amazônia e esquecer que a Amazônia manda água para o Centro-Oeste, e o Cerrado manda água para o Pantanal, que está completamente conectado. É isso mesmo? Exatamente isso. E dentro dessa unificação de dados, vai ser possível colocar mais IA. Uhum. Porque entender esses padrões também não vai ser fácil e talvez seja a primeira vez que a gente vai ver esses dados todos integrados. Então a gente vai precisar de toda a ajuda que for possível Aham. para encontrar essas conexões. E aí pode ser que saiam insights que seriam impossíveis encontrar antes dessa combinação de mais dados integrados e mais inteligência para extrair o valor disso. Agora, para a gente encerrar nosso papo, o que mais te encantou aqui? Que você olhou e falou assim: uau! Não com esse olhar para desenvolver sistemas, Não, porque claro. mesmo de férias ele desenvolve Ve- sistemas. Aquela É, cena, eu quero o Rafael que desligou o cérebro daquilo que você faz e que você falou: "Nossa, o que que foi?". para mim foi a bioacústica. Ah, sabia. Ah, É inevitável, porque eu é um modo de percepção do mundo que a gente a é gente menos afinado, né? A não gente sabe, nem sempre a gente não sabe escutar. exatamente. Eu também E, acho e isso. foi uma aula, porque foi realmente uma apresentação muito, muito sonora e Dinâmica. muito dinâmica, que faz você ficar mais atento e lembrar que existem informações que às vezes para a gente estão ocultas. Porque nós não nem sempre olhamos com olhos de enxergar e escutamos com ouvidos de ouvir. Tá Exatamente. passando, tá aí E teu quais são os outros sentidos que a gente nem tem e os animais têm? então, dá um medo, né? Rafael, que delícia Muito conversar. bom. Nossa, é tanta Prazer, coisa que eu obrigado. queria perguntar aqui, mas a gente vai ter outros encontros futuramente. Para vocês, mais um pouquinho do que está sendo o nosso encontro aqui em Belo Horizonte. E se quiser assistir, tá no YouTube. Tchau, tchau. Obrigado.